Bem-vindo à aula número 6 do curso C Sharp EC Turbo, que é o meu framework que eu estou montando. E essa é a parte número 3 da função que eu estou desenvolvendo para criar label embaixo dos controles de forma ilustrativa. Veja que aqui eu estou digitando uma data. Como ela é uma data inválida, ó, ele está dizendo que essa data é inválida. Um outro cenário é quando eu precisar avisar o usuário de alguma coisa. Por exemplo, olha, eu estou pedindo ele para aguardar. Estou pedindo ele para marcar esse controle. No momento em que eu cliquei nesse botão, ele criou essas duas labels aqui. Então, o objetivo dessa aula é te ensinar como você pode criar as labels com cores diferentes, dependendo da situação que você estiver desenvolvendo. Espero que você goste. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E vamos que vamos para o conteúdo dessa aula. Bom, então, para a gente conseguir esse efeito de colorir as mensagens, né, de acordo com o tipo, a gente vai entrar aqui dentro da nossa classe funções e a gente vai criar mais um argumento aqui, tá? E assim, a grande maioria das mensagens que eu vou criar vão ser mensagens de erro. Mais à frente, eu vou te dar uma dica que você pode fazer para melhorar o processo aqui. Eu vou vir aqui só por uma questão de organização, vou selecionar antes aqui da palavra string, vou dar um Enter. E vou deixar aqui em duas linhas, tá? Só por organização mesmo. Você pode deixar tudo na mesma linha, não tem problema. Então, para criar um próximo argumento aqui, a gente digita vírgula, vem aqui e define o tipo do argumento. Então, aqui o tipo vai ser texto mesmo, tá? String. Qual que vai ser o nome desse argumento? Eu vou chamar ele de tipo. Seria, digamos que, o tipo da mensagem, ok? Agora, aqui embaixo, antes de adicionar o controle ao formulário, a gente vai pintar a cor dele dependendo do valor que vier esse argumento tipo. Já que eu vou pintar a cor dele fora desse bloco aqui, eu não preciso da cor sendo mudada aqui mais. Então, eu vou tirar essa linha daqui de cima, tá? Deixando assim. E aqui embaixo eu vou colocar assim, olha, se o argumento tipo, se ele for igual a erro, então, nesse caso, eu pego a label e pinto a cor dela para vermelho, beleza? Agora vamos testar. O que isso muda no nosso código? Isso muda a chamada, tá? A chamada da função, você vai ter que adicionar mais um valor aqui. Então, eu vou vir aqui e vou colocar vírgula e vou colocar erro. Show? Agora aqui no clique do nosso botão, eu vou chamar também, só que eu vou passar outro tipo. Eu vou colocar aqui, digamos que seria uma mensagem informativa apenas. Vou passar info. Vamos ver o que acontece? Eu vou dar aqui um F5. Primeiro, eu vou digitar uma data inválida nos campos para ele disparar a mensagem. Olha lá, ó, continua funcionando na cor vermelha. Agora, se eu clicar no botão, ó, criou na cor preta. Mas só que quando for um info, eu não quero preto. Eu quero digamos que um azul. Por que ele não ficou da cor que eu quero? Meu amigo, ó, vou falar uma coisa para você que eu sempre falo, tá? Às vezes, os meus alunos mandam mensagem para mim assim, professor, ela ficou vermelha, mas ela não ficou azul, né? É lógico que não, porque a gente não escreveu nada aqui que faça ela ficar azul. Tudo que você vai fazer no mundo da programação, você tem que escrever. Nada vai acontecer sozinho, ok? Então, eu vou colocar assim, olha, se ela for erro, beleza, pinta de vermelho. Caso contrário, verifica se ela é escrito info. Então, se o tipo é info, se for, aí sim, eu venho aqui e digo que a LBL vai ter a sua cor azul. Só que esse blue aqui, ele é um azul muito forte demais, eu não quero ele. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou vir aqui, vou pegar essa label mesmo aqui de baixo, eu vou apertar F4, vou vir na propriedade ForeColor e vou escolher uma cor que eu goste aqui para representar quando for uma mensagem de aviso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar esse aqui, ó, Dodge Blue. Ó, esse outro aqui também, ó, Cornerflow Blue também vai ficar legal. Eu acho que até esse daqui vai ficar mais interessante. Eu vou pegar esse, ó. Então, você copia a cor que você escolheu aqui, vem aqui dentro da função e cola aqui. Show? Beleza, agora a gente vai ter um outro tipo, tá? Vamos ter um outro tipo, ó. Caso contrário, verifica se o tipo é igual a alerta, por exemplo. A gente vai ter mais uma coloração aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ForeColor é igual. A gente vai voltar aqui no nosso formulário. Vamos pintar essa label de um laranja, né? Que é a cor que eu vou escolher aqui. Vou escolher um laranja que represente, por exemplo, quando tiver informação do tipo de alerta. E não seja um erro mesmo, né? Aí, assim, isso aqui também é opcional. Se você não quiser fazer, não faz, tá? Você vem aqui e escolhe a cor que você quer. Acho que esse orange aqui, ó,
eu acho que ele fica bem bacana. Só que tem situações em que ele fica muito apagado. Isso aqui também depois, quando a gente estiver fazendo um outro projeto, a gente pode mudar. Deixa eu tentar esse Dark Orange aqui, ó. Eu acho que esse daqui vai ficar mais interessante. Então, quando for uma mensagem de alerta, a cor vai ser esse Dark Orange, beleza? Então, agora, ao executar, você vai ver que ele vai funcionar. Vermelho para datas, que é o padrão. Azul aqui, ó, para info. E se eu quisesse um alerta alaranjado, aí eu teria que chamar aqui também. Eu vou fazer uma segunda chamada. Eu vou pegar esse controle aqui, ó. Deixa eu ver o nome dele. O nome dele é ECTurbo Datas 2. Então, no clique do botão, eu vou copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou trocar aqui para o ECTurbo Datas 2. Vou mudar a mensagem, vou colocar um X apenas, tá? X somente. E vou passar aqui que eu quero essa mensagem do tipo alerta. Então, agora, ao executar e clicar no botão, ele vai criar duas. Ó. Ele cria uma aqui na cor azul, outra aqui na cor laranja. E a data, né, como a gente já sabe, vai ficar na cor vermelha. Aí tem um detalhe importante, tá? Quando você vai chamar essa função, na grande maioria dos casos, tá? Vai ser erro. Tem uma maneira da gente deixar isso daqui já padrão para eu não precisar ficar toda hora escrevendo erro quando for a mensagem de erro? Tem sim. Só que antes de te explicar como é que faz isso, eu quero pedir a você que você pare aí 2, 3, 5 minutinhos do seu tempo e ajude o canal a crescer. Deixa like, deixa comentário, principalmente comentário. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá? Continuando, dentro da nossa classe funções, eu vou vir aqui nos parâmetros e vou colocar assim, olha, esse argumento tipo, eu não quero que o usuário seja obrigado a passar ele, porque na grande maioria dos casos a gente vai usar para erro. Então, eu posso vir aqui, digitar igual e já definir que o valor dele vai ser erro. O que isso muda no meu código? Isso muda que eu não preciso mais passar quando for erro. Eu simplesmente chamo assim, ó. Vai continuar funcionando da mesma forma. Por que assim ele funciona? Eu tendo lá 3 argumentos na criação, mas aqui eu só estou passando 2 argumentos. É porque um desses 3 argumentos, ele é um argumento opcional. O que significa isso? Você não precisa passar. Tá, mas como é que eu sei que o argumento é opcional? Quer ver, ó? Quando você vem aqui, ó, e abre parênteses na função, ela vai te sugerir, aliás, ela vai te sugerir não, ela vai te pedir que você passe os argumentos. Veja que eu tenho 3, ó, o primeiro está normal, o segundo está normal. Olha a diferença do outro, ele está entre colchetes. Então, toda vez que você abrir parênteses para uma função, que ele te dá a lista de argumentos, que tiver algum deles entre colchetes, significa que esse daqui é opcional. E para tornar ele opcional, basta você já dar o valor para ele que você quer na criação. Mas aqui tem um detalhe importante, tá? Você não pode, depois que você cria um argumento opcional, criar outros, por exemplo, que não são opcionais, tá? Isso aqui não é possível. Então, se você quiser criar mais argumentos que não são opcionais, você vai colocar eles antes dos argumentos opcionais, porque existe uma regra, tá? Primeiro você coloca todos os não opcionais, para depois colocar todos aqueles que são opcionais. Essa é uma regra. Eu vou apagar isso aqui, que era somente para te mostrar. E agora vamos ver, então, como isso muda o nosso código. Aqui eu simplesmente passo this e passo data inválida. Aí não preciso mais passar ali na frente se é erro, se é info, se é alerta, porque ele já entende que é um erro, tá? Voltando aqui no formulário, no botão, nesse caso aqui, ó, se fosse erro, eu não precisaria passar. Então, eu posso deixar assim, tá? Ó, dessa forma. Agora, se eu quiser info ou alerta, aí não. Aí eu tenho que passar aqui o texto, porque senão ele vai considerar como sendo o padrão, ok? Eu vou, então, apagar isso daqui, porque não é, né, o objetivo da aula. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pensar mais do que a gente pode fazer. Já pensou se a gente precisar, né? Além dessas mensagens padrões vermelho, laranja ou então azul, eu quiser algo específico. Talvez eu quero uma cor rosa. Isso vai acontecer lá uma vez ou outra. Eu vou precisar criar isso aqui tudo de novo para uma label com a cor rosa? Não. A gente pode adicionar mais um argumento aqui para ser a cor. E quando eu passar essa cor diferente, ele ignora o tipo e trabalha com essa cor, tá? Então, eu vou vir aqui e vou digitar vírgula. Aqui embaixo vai ser do tipo color, ok? O nome dela vai ser cor. E eu vou dizer que ela vai ser igual a default. Significa o quê? Não vai ter uma cor definida. Então, o fato de eu digitar igual aqui,
diz que esse argumento é opcional, ou seja, vai continuar funcionando da mesma maneira quando eu não passar a cor. Agora, quando eu passar a cor, eu quero então mostrar naquela cor que eu passo. Como é que eu faço para passar a cor? Vamos pegar o nosso botão, vou dar um clique duplo, vou apagar aqui esse código e vou dizer que eu vou criar a nossa label, funções.criarLabel. Vou criar embaixo do checkbox mesmo. O texto eu vou colocar ABC e aí eu quero a cor diferente. Como eu quero a cor diferente, eu não precisaria passar o quê? O tipo. Então eu posso ignorar o tipo e passar a cor. Eu posso passar assim, ó, color.pink, por exemplo, um rosa. Não posso. Por quê? Porque tem um terceiro argumento aqui no meio que eu deveria passar. Então aqui, ó, eu poderia passar dessa forma. Aí funciona. Porque eu estou seguindo a mesma sequência, ó. Controle, depois texto, depois tipo e depois cor. Mas e aí? Eu não falei que não precisava passar o erro? E não precisa. Quando você tem argumentos opcionais, tá? Que você não quer passar todos eles na chamada, é só você escrever o nome do argumento que você quer, digitar 2 pontos. Aí o C# entende que os 2 primeiros são obrigatórios. Daqui para lá você está passando só aquele que se chama cor, beleza? Essa é a maneira de você ignorar alguns argumentos dentro da chamada da função. Beleza, então se eu não passar a cor vai permanecer padrão. Se eu passar, ela vai ficar com essa cor aqui. Agora, dentro do código, eu tenho que tratar isso. Eu tenho que falar assim, olha, esse código aqui, ó, onde a gente vai tratar o tipo, não precisa ser considerado se eu passar uma cor. Se eu não passar, aí sim. Então, eu vou colocar assim, olha, se a nossa variável, o nosso argumento cor, for igual a default, significa que eu não passei a cor. Aí, nesse caso, esse bloco aqui vai ser executado. Então, veja aqui, ó, eu abri chaves ali, fechei aqui. O bloco está aqui dentro. Só vai ser executado se a cor for igual a default. Agora, caso contrário, se essa cor não for default, aí eu venho aqui e pinto a minha label com a cor que eu passei. Então, ó, cor forecolor, LBL forecolor, vai ser igual à variável cor, beleza? Então, vamos ler esse código de novo, olha. Se a cor for padrão, aí faz a verificação do tipo, pinta de vermelho, azul ou laranja, dependendo do tipo. Agora, se a cor não for padrão, você ignora isso aqui tudo e pinta com aquela cor que eu defini. Veja que agora, ao clicar no botão, ó, ele vai pintar na cor que você colocou. Isso te dá liberdade para, além dessas 3 mensagens padrões, você possa adicionar uma cor específica, se assim algum dia você desejar. Ok? Bom, agora eu acredito que tudo que eu queria fazer aqui para essa função de criação da label, eu fiz todas as ideias que eu tive. Se você tiver alguma ideia diferente aí, pode deixar nos comentários. Se for algo bacana que vai atender a grande maioria dos alunos, eu faço. O nosso próximo passo agora, que eu vou fazer na próxima aula, vai ser o seguinte, ó. Beleza, apareceu a label, mas e se eu apagar o texto? Ela não tinha que sumir? Ou então, se eu digitar uma data errada, eu errei, beleza, mas quando eu corrigir e apertar Enter, ó, ela tinha que sumir. Então, na próxima aula, eu vou criar a função que vai tirar essa label aqui quando não haver mais a necessidade dela ficar ali embaixo do controle, tá? Espero que você esteja gostando do material. Eu peço que você deixe comentários se você chegou até aqui no final. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Importantíssimo. E vamos que vamos, tô te esperando na próxima aula.